Bom dia, queridos estudantes. Hoje, nosso primeiro pré-aula, Primeira Guerra, Segunda Guerra, período entre guerras, Era Vargas e talvez, quem sabe, um pouquinho de movimentos sociais, ok? Bora nessa. Começando pela eclosão da Primeira Guerra. O que ocorreu para começar isso? Primeiramente, quero dar um adendo de que a Primeira Guerra ocorre no continente europeu. Só dizendo isso, você já deve passar 1 milhão de coisas na sua cabeça. Puxa, Inglaterra, Rússia, a França, a Alemanha, pô, o Império Austro-Húngaro, que com certeza todo mundo se lembra desse império. Eu sou super fã do Império Austro-Húngaro. Mas assim, a questão é que a França, ela possui diversos países imperialistas. Olhando para os quatro tópicos que eu selecionei para falar sobre a Primeira Guerra, da linha imperialismo. Basicamente, as questões do Enem, elas basicamente vão cobrar isso de você. Que você saiba o que é imperialismo, corrida armamentista, paz armada e patriotismo. Acabou. E também não existem muitas questões sobre a Primeira Guerra no Enem, então não vou me aprofundar tanto. A questão é que um país imperialista, eu vou dar um maior exemplo de país imperialista que você já deve ter ouvido falar, é a própria Roma. Roma era um país, né? Era um império, um império imperialista. Mas assim, países imperialistas, eles basicamente não se contentam com poder econômico e com poder bélico. Eles querem mais. Só que é aquilo. Dando um exemplo muito simples, não dá para Portugal se tornar uma potência mundial sendo basicamente uma praiazinha no meio da Europa. Ele teria, né, em algum momento, ele teria que conseguir mais território para conseguir produzir mais, para conseguir, né, adquirir uma economia muito top. Então, basicamente, países imperialistas eles utilizam da guerra, né, basicamente, para conseguir território. Eles buscam um domínio demográfico do local onde eles estão inseridos. A moto passou aqui, já devem ter percebido que a minha casa talvez seja só um pouco barulhenta, mas é isso. Tendo em mente que na Europa uma boa parte dos países era imperialista, você deve estar se perguntando: poxa, então, que papéis de paz armada? Como assim? Se os caras são imperialistas, como assim vai ter paz? A questão é que paz armada e corrida armamentista andam juntos nessa história, pois no final do dia todos os países na época estavam se armando quietinhos assim, né? Pô, de boa. Pô, criar uns tanquezinhos aqui, tá ligado? Só que é aquilo, até onde se tem registro, nenhum dos países estava se armando para começar uma guerra, para matar a gente à torta direita. Era só uma coisa realmente, não. Bora se armar porque eu posso, basicamente. Então, infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, mas todos os países estavam preparando diversas ferramentas de guerra, mas isso é a corrida armamentista, só que nenhum deles realmente planejava, né, o início de uma guerra. E aí vem a paz armada. A questão é que, em algum momento, um político muito amado da Áustria-Hungria é morto, um conde, seria ele Francisco Ferdinando. Ele é morto por um membro de uma ordem chamada Mão Negra, que assim, não se tem muita informação sobre essa ordem, só se tem noção de que ela existe e que ela provavelmente é responsável pelo assassinato dessa figura, né, da época. Basicamente, basicamente isso resulta na Áustria-Hungria iniciando um ataque contra a Iugoslávia. Afinal de contas, eles achavam que eles tinham feito isso. No final do dia, formam-se dois grupos, a Tríplice Entente, formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, e a Tríplice, perdão, a Tríplice Aliança é a da Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. A Tríplice Entente é basicamente a Inglaterra, a Rússia e a França que entram nessa guerra, já que já estava todo mundo com o dedo no gatilho, bora atirar logo, né? Quem sabe a gente adquire uns territórios. No final da guerra, vou falar para vocês que era mais ou menos esse o plano mesmo, conseguir território. Aí você pode estar olhando, poxa, mas o que é aquilo ali? Patriotismo? Nossa, eu nem sei o que é isso. Eu moro no Brasil. Não se preocupe, amigo, eu lhe explico.
É, patriotismo nada mais é do que a engrenagem que faz um lunático em outro país matar 200 pessoas com um rifle por você. É isso. É basicamente um patriota. Se o cara ele não ama o país dele, ele não vai pra guerra, ele não vai fazer nada disso. Ele vai ficar na casa dele tomando uma, tá ligado? Vai chegar os soldados do outro país. Não, passa. A gente veio tomar tudo. Não, de boa, velho. Pode tomar, só não atrapalha meu churrasco, velho. Vai embora, tá ligado? Então, basicamente é isso. Né? O patriotismo, ele basicamente faz uma manutenção na credibilidade do próprio Estado, né? Do próprio governo. E é isso. Creio eu que seja na Primeira Guerra onde basicamente ocorre, né? Todo esse Não, eu não diria o início da doutrinação patriota, mas eu diria que é daí onde começa a dar seus primeiros passos, né? Começam a surgir cartazes dizendo, não, junte-se ao exército, é mó legal. Ou então diversas políticas que beneficiam quem participa de guerras, né? Afinal de contas, é um risco muito grande para você não ganhar nada. Ok. Agora, bora falar mais ou menos como termina a Primeira Guerra, né? Não vou me estender muito porque não é um assunto que caia no Enem. Então, amigos, o fim da guerra, ele se dá basicamente quando algum gênio teve uma ideia incrível de derrubar um navio americano. Os Estados Unidos ele estava basicamente financiando essa guerra, ele estava vendendo armas para todo mundo. Só que é aquilo, derrubou um navio americano, os Estados Unidos bateu no peito, não, não. Que isso? Não pode, isso daí não existe. Eles se unem à Tríplice Entente e aí, meu amigo, não tem outra. Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, vai tudo pra vala, vai. Como já dizia um grande filósofo, vão todos de base. Essa é a questão, né? Mas lembram-se que eu tinha dito que tinha sido tudo por questão de território? Então, logo quando a Segunda Guerra, Segunda não, perdão, quando a Primeira Guerra acaba, é criado um Tratado de Versalhes, que basicamente olha para a Alemanha e fala: então, amigo, a culpa é tua, problema é teu. Joga uma dívida gigantesca na Alemanha que fica quebrada, totalmente quebrada, e pega diversos territórios. Diversos não, pega a maior parte dos territórios dos países que perderam, que no caso era a Áustria, Império Austro-Húngaro, que inclusive foi repartido entre Áustria e Hungria. E é isso. Basicamente, os países ficam pequenininhos, sem dinheiro e com grandes dívidas. E basicamente é isso. O Tratado de Versalhes, ele basicamente algema a Alemanha e joga eles em um tonel de ácido. Foi realmente uma pena e por conta disso vão ocorrer desdobramentos que vão ocasionar a Segunda Guerra, né? Esse sentimento de vingança, de ser passado para trás. Mas é isso, não tem muito o que se comentar. O Japão também, pelo que eu fui pesquisar, o Japão ele também participa contra a Alemanha, a França e Itália. França e Itália não, pelo amor de Deus. Contra a Alemanha, Império Austro-Húngaro. É difícil dizer esse nome sempre. E a Itália. Então, o que acontece é que... Mas assim, também não vi muita coisa que o Japão fez. É isso. Ele tá lá escrito, o Japão ajudou. Como? Não sei. Não, não tem não tem registro até onde eu tenho achado, mas é aquilo. Que é algo interessante, porque vocês vão ver na Segunda Guerra o que vai acontecer. Vocês vão ver, espera aí. Também deleitem-se com a foto de um alemão chorando, que certamente não tem nada a ver com futebol. É um alemão assim chorando no dia a dia dele. É isso. Tá bom, Arthur. Eu já entendi, Arthur, que a Alemanha perdeu. Que legal, Arthur, pelo amor de Deus. Que maneiro, velho. Que legal, Arthur. Você é muito bom em passar informação, Arthur. Pô, velho. Pô, velho, eu pagaria R$ 15 a hora, velho, sua aula, mas, pô, e daí, velho? Isso afeta a minha vida como? E aí que eu te respondo, meu amigo, venha comigo. A questão é que, vocês se lembram que eu disse que os Estados Unidos estava financiando a guerra, vendendo arminha? Então, aparentemente vender arma dá dinheiro, né?
Quem já jogou GTA sabe. Mas basicamente, aí, aí, basicamente, os Estados Unidos conseguiu acumular muito capital com a venda de armas, graças à guerra, e também porque os países, tanto os que perderam quanto os que ganharam, exceto a Inglaterra, porque a Inglaterra ela fica distante do conflito, porque ela é uma ilha, mas tá bom, a gente tá bom, né? De boa. A questão é que todos os países daquela área ficaram extremamente acabados, né? Porque querendo ou não, por mais que você ganhe uma guerra, é inegável que você tem que fazer um investimento muito grande. E tá, legal, mas eu ganhei, então os tanques vão voltar para casa, tá bom, mas o tanque não ajuda na economia do seu país, tá ligado? Então, meio que muito legal que você ganhou, mas você ainda tá meio na merda, né? É uma coisa meio triste. Então os Estados Unidos, que não é bobo nem nada, ele pensou, vou emprestar dinheiro pra rapaziada, o pai vai ser agiota. E é literalmente isso que os Estados Unidos faz. Ele basicamente fica emprestando dinheiro em troca, né? É basicamente isso. Eu te dou 1 milhão e você devolve 2 milhões, tá ligado? É isso aí. É triste, mas é a infeliz verdade. Mas tá bom. Estados Unidos ficou rico, maneiro, divertido, que legal, né? Aí, lembram-se que ocorreu o Tratado de Versalhes, que dizem que acabou com a Alemanha, chutou o cachorro morto. Mas a Itália também se ferrou bastante. A Itália, na verdade, como ela foi uma das que perdeu, como ela estava no time perdedor, a Itália foi quase dizimada, sabe? Perdeu muito território. E é aquilo. Por mais que a gente pense, não, mas eles eram inimigos, oh man, os vilões. Meio que, pô, velho. Pô, os cidadãos estavam lá de boa, né? Os cidadãos ficaram que nem aquele meme do John Travolta, tá ligado? Ficaram olhando de um lado pro outro, pô, cadê minha casa, velho? Fui trabalhar, não tem mais casa, derrubaram tudo. Então, pô, e assim, quero dar um pequeno detalhe agora mais sério, que é, se você for pesquisar sobre fascismo, você vai ver que geralmente alguns livros, pelo menos assim, os mais recentes, eles colocam um pequeno detalhe. Fascismo, regimes autoritários no geral, eles costumam surgir, mas principalmente fascismo, ele costuma surgir em países onde basicamente ele é um país que ele está acabado, ele está destruído, e o fascismo é basicamente como uma pílula mágica, ele é como se fosse, mas espera, eu consigo resolver isso daí, rapaziada, me elege aí que eu resolvo isso aqui em 1 ano, tá ligado? É basicamente isso. É basicamente um, uma espécie de morfina, né? Oh, uma esperança, né? As pessoas realmente acham, não, mas se eu votar nesse cara, eu acho que ele vai mudar tudo, tá ligado? Eu acho que ele em 2 anos aí vai transformar o país, tá ligado? Então, basicamente, o que ocorre é Mussolini sobe ao poder, criando nesse imaginário da população de que não, a Itália vai crescer novamente, a Itália vai voltar, tá ligado? Pelo amor de Deus, aqui é Mussolini, bate no peito assim. Vamos voltar ao nosso passado, porque o que também é muito comum em movimentos fascistas é a retomada ao passado. Eles procuram reviver ideais incríveis da antiguidade. Já que é aquilo, né? É algo parecido com a nostalgia. Caramba, queria fazer uma aula rápido, mas vou acabar viajando muito, meu Deus. Peço mil perdões a vocês, meus queridos. Mas é algo parecido com a nostalgia, sabe? Hoje em dia não tá muito bom, aí você fica lembrando o passado, quando eu era mais novo, quando eu tinha um PS2, E é literalmente isso. Fascismo não é diferente. É literalmente, pô, velho, hoje vocês não têm o que comer, mas vocês se lembram de antigamente, velho, quando nosso país era muito top. Era mó legal, né, velho? Bora voltar pro passado. E é isso. São movimentos reacionários, né? Então, basicamente, isso começa a escalar, né? Só que é aquilo, os Estados Unidos estava como? Os Estados Unidos estava no auge, né, velho? Tava todo mundo olhava e, pô, velho, eu queria ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos é mó legal, velho, pô. Os caras têm. Os caras têm carro, velho, porra. E era só isso mesmo, velho. Não tinha mais muito, não. Eles tinham uma economia muito boa e uns carros muito bons. Top. A questão é que ocorre a crise de 29 e os Estados Unidos, ele foi do luxo ao lixo, basicamente. O povo, não, para vocês terem ideia, o povo
jogavam as crianças da janela porque literalmente, o pô, velho, a gente vai passar fome, eu não quero que meu filho passe fome, é melhor ele morrer do que sofrer, véio. É uma coisa realmente assim aterrorizante e triste. Então, basicamente, o que ocorre é todo aquele o capitalismo, né? O famoso, não, rapaziada, pelo amor de Deus, aqui é país capitalista, pô, pelo amor de Deus, a gente é muito top. Morreu ali, né? Meio que os Estados Unidos entrou numa crise gigante e todo mundo que queria ser os Estados Unidos parou e olhou de caramba, ainda bem que eu não sou Estados Unidos, né? Ainda bem que, pelo amor de Deus, é a famosa quebra da bolsa de valores. Mas o que isso, o que, eita, um insetinho aqui voando em mim, perdão. Assim, o que tudo isso viabiliza? A questão é que se o sonho das pessoas, caramba, eu queria ter o jeito de vida americano, só que os Estados Unidos tá apanhou, né? Os Estados Unidos basicamente tá numa crise gigantesca, pô, velho. Meu país até que não é tão ruim, tá ligado? E é a partir do momento em que eles param de acreditar nessa democracia liberal, ai, nossa, e dane-se, o Estado não precisa ajudar não, moleque, tu é doido, pelo amor de Deus. Ah, as próprias empresas fazendo porcaria e coisas boas vão ajeitar a economia, mas basicamente as pessoas elas param de olhar para os Estados Unidos e começam a olhar para si mesmas. E caramba, velho, pô, que legal, né? E principalmente, Estados Unidos caiu. Dá pra gente crescer um pouco, né? Dá pra gente evoluir economicamente aqui. E é isso que eles tentam fazer, né? Basicamente, todos os países, eles tiram o olho da Alemanha, eles tiram o olho da Itália e eles ficam lá, pô, velho, agora é o momento, velho. Agora vamos ter que trabalhar em dobro, velho. E é isso. E é nesse momento aonde tanto o fascismo italiano quanto o nazismo ganham força, porque basicamente como todas as nações estavam basicamente de olhos fechados para as duas nações que mais se ferraram na Primeira Guerra, é inegável que elas iriam tentar dar a volta por cima de algum jeito. E é basicamente isso que acontece. Mas, no meio disso, só olhando para o Brasil um pouco, né? A gente está olhando muito para lado de fora, vamos olhar para dentro. No Brasil, Getúlio Vargas tinha acabado de ser eleito. Eleito, entre aspas. Ele tinha tomado poder, né? Não foi eleição, né? Na verdade, inclusive vocês devem estar olhando pro slide pensando, como assim? Assumiu o poder? Assumiu entre aspas, ele não assumiu, né? Ele só arrapou, né? Então, aí, então vamos ver um pouco sobre a Segunda Guerra, né? Inclusive no finalzinho, o tópico final é o arco de vilão de Hitler começa, né? Véio? O famoso vilão final desse arco aí da história da humanidade. Basicamente é isso. Dois líderes autoritários, Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha, ascendendo ao poder aí, com o mundo muito focado em uma crise que está ocorrendo no Ocidente, na, nos Estados Unidos, né? Bora ver aí no que isso vai dar, rapaziada. Vai dar altas intrigas, meu. É isso. Inclusive vou ter que parar com o humor, perdão. O assunto vai ficar sério. Tá, mas como é que eclodiu a Segunda Guerra? Como é que tudo começa? Bem, caso você tenha prestado atenção nos últimos 15 minutos de aula, você deve ter percebido que Mussolini e Hitler armando a Itália e a Alemanha, respectivamente, não ia dar bom. A questão é que não deu bom. Só que existem algumas implicações interessantes quanto a isso. Eu vou dar mais detalhes nos ocorridos, mais do que eu dei na Primeira Guerra Mundial, porque basicamente são, creio eu que dê para usar de área de conhecimento, ou são só informações que, querendo ou não, complementam mais, né, o assunto. E como vocês provavelmente vão ver isso no terceiro ano, então já fica aí como revisãozinha básica, né? Para quando o professor perguntar, você já responde ao professor, caramba, esse cara é muito inteligente, véio, pelo amor de Deus. Toma aí um 8 na prova. Mas assim, basicamente, a questão é que, por mais que geralmente a maioria dos professores vão citar que, não, mas ninguém estava olhando para a Alemanha nem para a Itália.
Isso é verdade. A maioria dos países não estava olhando nem para a Alemanha nem para a Itália. Mas a Inglaterra e a Rússia sabiam o que estava acontecendo. Só que, primeiro, a Inglaterra ela fez o famoso tratado de apaziguamento. Vocês devem estar olhando aí nos tópicos. Perdão. Que basicamente foi eles chegando para a Alemanha dizendo, então amigo, é porque você está aí se armando, né? Mas você não vai fazer nada com essas armas não, né? Não? Então tá de boa, pô. Pelo amor de Deus, né? Eu nunca se confiei de ti. E saiu caminhando imponentemente, né? Porque é a Inglaterra. E também tem o Tratado de Molotov-Ribbentrop. Ribbentrop. Não sei se falei certo, mas acho que é assim que eu... A questão é que esse tratado, ele basicamente é um tratado de não agressão entre a Alemanha e Rússia. Esse tratado basicamente, esses dois tratados servem basicamente para a Alemanha conseguir fazer... Odeio, rapaziada. Meu... Soltou fogos aqui, meu cachorro, ele... Perdão. Mas assim, a questão é que basicamente, literalmente, esses dois tratados eles serviram para que a Alemanha conseguisse fazer o nosso terceiro tópico, que é terceiro não, quarto, nosso quarto tópico, que é a invasão à Polônia. Basicamente, a Alemanha ela já estava armada, então ela só precisou executar o plano, já que duas das dois dos países que poderiam interferir ou dar um grande amasso nela estavam de não mãos atadas, mas não estavam se importando muito. Algo interessante é que eles invadem a Polônia, mas a Polônia ela só declara a guerra 3 dias depois, o que é uma coisa muito engraçada. Basicamente, os caras passando 3 dias varrendo a Polônia, aí só depois os caras, caramba, é verdade, né, velho? É verdade, é mó pai os caras ficam destruindo meu país, né? É bom declarar guerra. E é isso. E basicamente, a Segunda Guerra eclode. Basicamente, a Segunda Guerra eclode. A Itália também começa a fazer diversos ataques, a diversos bombardeiros, né? A realidade é que eles faziam tanto a Alemanha quanto os italianos, eles tinham uma estratégia de guerra inovadora, né? E é inovadora para a época. Que era basicamente o seguinte: pega meia dúzia de avião, passa por ali, joga o máximo de bomba que der. E vaza, moleque, vaza, vaza. Só deixa o rastro de destruição. E era literalmente isso. Os aviões passavam, matavam meio mundo de gente e iam embora como se nada tivesse acontecido. E os caras ficavam novamente citando, que nem um membro do John Travolta, assim, olhando para um lado pro outro sem entender nada. Pra quem não sabe quem é John Travolta, sei lá, pesquisa meme Pulp Fiction. Talvez você entenda. Aí aparece lá. Mas assim, literalmente é isso. Então, basicamente, foi realmente para pegar o povo de surpresa. E nessa brincadeirinha, basicamente, os caras conseguiram tomar a França, tá ligado? E é isso. Não a França, mas assim, Paris. E é isso. E é isso. Os caras pegaram Paris. Inclusive tem imagens das bandeiras nazistas hasteadas na Torre Eiffel. É assustador, mas também, de certa forma, sei lá, parece uma distopia. Dá medo olhar para as imagens, mas também tem uma certa beleza, assim, uma coisa meio fantasiosa. Tipo, isso nunca que aconteceria, mas aconteceu. É paia. É triste. Meus pêsames aí. Meus, meus pêsames para os franceses da época. Mas assim, basicamente, basicamente tava tudo ganho para a Alemanha e para a Itália. Tava tudo encaminhado. Só que eles fizeram aliança com o Japão. E eu acho que esse foi o erro deles. Por quê? Pô, os caras, eles tinham tudo pra varrer a França, depois ia varrendo ali, depois, pô, e depois tentava assim espancar a Rússia, e ia fazendo assim, só que os caras não souberam, os caras, pô, velho, o Japão, mano, a participação do Japão na guerra é interessante, né, velho? Os caras pegaram uns aviões, tá ligado? Uns aviãozinhos assim, é tipo o Silvio Santos, uns aviãozinhos assim. Os caras os cara meteram os avião, jogaram bomba numa ilha americana, velho. Do nada, tá ligado? Do nada.
não tinha motivo nenhum. Tipo, os Estados Unidos estavam parados, se recuperando de uma crise. O Japão só chegou e tacou umas bombas numa ilha. Pearl Harbor, o ataque de Pearl Harbor, 2.000 pessoas morreram. Inclusive, uma das alunas do curso de Jaboatão soltou uma das melhores frases que é: pera, mas só morreu 2.000 pessoas? Isso é muito pouco. Isso é muito pouco para começar a guerra. Mal sabia ela que a primeira começou porque morreu uma pessoa. Mas é isso. Basicamente, após tomar uma bomba na boca, os Estados Unidos entra na guerra e não demora muito para que a Itália se renda. Aí fica só o Japão e a Alemanha. O Japão não ia se render, só que os Estados Unidos é muito bom de argumentação. Ele é muito bom de argumentação. Então o Japão também se rendeu. E enquanto o Japão sofria, a Alemanha foi perdendo forças até o fatídico momento em que Hitler se mata, né? Algo, uma feliz perda para a humanidade, graças a Deus. Então, é isso. É assim que acaba a Segunda Guerra, basicamente. O Japão termina com uma explosão de sabores. A Alemanha termina mais destruída do que antes, dessa vez separada em duas. Os caras basicamente colocaram a corrente na Alemanha, né? Foi um pouco assustador. Colocaram uma corrente na Alemanha e é isso. No geral, a maioria das questões de Segunda Guerra que vocês vão ver vai ser sobre regimes totalitários e, obviamente, preconceito. Porque, né, eu evitei falar disso para o clima da aula não ficar muito pesado e também porque eu acho que a maioria de vocês já sabem, mas é aquilo. Nazistas, que era os italianos eram fascistas e os alemães eram nazistas. Nazistas, eles no geral, eles acreditam na superioridade branca, ou seja, metade do Brasil, metade não, era 80% do Brasil, era vapo, não durava um segundo, tá ligado? Eles acreditavam na superioridade branca e por conta disso eles caçavam diversos povos, como negros, homossexuais, judeus, porque também não bastava ser branco, tinha que ser branco e tinha que ter umas coisas, tinha que ter cabelinho na régua, um tanquinho assim, um tanquinho show, tá ligado? Um tanquinho show. Olho azul e pá. Tinha que ser cristão, né? Se não fosse também era vapo. Era infelizmente algo muito triste, né? E também muito se fala que, né, dos famosos campos de concentração assim, algo terrível, né? Não vou dar mais detalhes porque creio eu que na nossa aula presencial eu vou ficar calado, mas eu prevejo que a galera talvez vá pegar um pouco pesando as piadas, então não vou nem me estender muito aqui, né? Não vou dar asas à cobra. Mas é isso. E no final é assim que acaba a Segunda Guerra. Então, bora ver um pouquinho agora sobre, né, famoso, querido, amado, queridíssimo, perfeita Era Vargas. Let's go. E é aquilo, pô, Arthur, mas o que tava acontecendo no Brasil, né, velho? Pô, eu não gosto muito assim das coisas de fora, eu sou um cara mais nacionalista, tá ligado, meu? Eu ouço MPB, eu gosto de Tim Maia, tá ligado, né, meu? Eu gosto de Bossa Nova, meu. Ligado, né, meu? É assim que eu imagino todos os nacionalistas brasileiros. Mas é. Mas não se preocupe, amigo. Vamos falar sobre nosso queridíssimo, amada Pátria Brasil. E ainda bem que. Ainda bem que a Ludmilla não tá fazendo essa apresentação, né? Porque senão ela ia errar o nome do país. E iniciando era Vargas, pelo amor de Deus, né? Nossa, assim, no geral, professores de humanas, eles não podem expressar suas opiniões políticas. Mas eu tenho um lema que é: se morreu, acabou. Se morreu, pode dar opinião, tá ligado? Porque, pô, eu não vou dar opinião sobre nenhum político de hoje em dia, porque, pô, mas os caras vão me espancar, tá ligado? Mas, pô, ele já morreu, já posso, né? Já posso falar as coisas aí, né? Obviamente também não, não vai ter, sem esse papinho, né? De, não, esquerda. Não. Estamos aqui pelo ensino e pela história. E para ver uma grande figura histórica brasileira, pelo amor de Deus, né? Então, assim,
Algo que irei pedir tanto aqui no pré-aula quanto na aula é que, por favor, na- tente não levar para o lado político e leve para o lado histórico, tá bom? Creio que isso vai ajudar muito a você não só a fazer as questões, né, a fazer as questões de Era Vargas, como também vai ajudar você a entender melhor o assunto e caso você não goste da persona de Getúlio Vargas, pelo menos se divertir um pouquinho vendo o assunto. Vamos nessa. Vem comigo. E começa o período provisório. Pelo amor de Deus, cara, período provisório, creio eu que seja é a virada do Brasil, tá ligado? O Brasil ele estava afundado em oligarquias que ficavam trocando entre São Paulo e Minas Gerais, véio. Pelo amor de Deus, ele ficava trocando entre trens e fumaça, basicamente. E é isso, café, leite, café com, inclusive a política do café com leite. Porém, o povo já estava cansado, chega dessa palhaçada, meu amigo. A questão é que ocorre um golpe de Estado, né? Devido diversas tramóias de ambos os lados, tanto da parte mineira quanto da parte das oligarquias paulistas. Ocorre um quebra-pau gigantesco. E quem sai ganhando no final do dia Getúlio Vargas ele não, ele não toma poder, né? Ele diz assim, rapaziada, eu vou ficar aqui provisoriamente, tá ligado? Porque, poxa, gente, nossa, não tem ninguém cuidando, né? Eu vou cuidar um pouco. Eu sou tão bonzinho. Pegou o Brasil assim e disse, ó, enquanto não tem ninguém cuidando de você, você vai ser meu. Como quando você acha um animal ferido na rua, sabe? Você pega ele, cuida dele por 10 dias e depois solta. A diferença é que Getúlio Vargas, ele não soltou. O que Getúlio Vargas ele fez, né? Ele parou e pensou, tá bom, o poder era descentralizado, né? Afinal de contas era São Paulo e Minas Gerais. Por mais que isso pareça meio centralizado, pô, só o fato de ter dois grandes poderes revezando a, perdão, revezando um país inteiro não é algo muito centralizado, né? Além de que é aquilo, não é porque existe uma oligarquia que não exista diversos, perdão, que não existam diversas vertentes de pensamento dentro daquela própria oligarquia. Então não era nada centralizado o poder. A questão é que Getúlio, o que ele fez? Não, eu vou centralizar essa palhaçada, moleque. Não, aqui é eu e eu, moleque. O que ele faz? Ele coloca os tenentes que ajudaram ele a dar o golpe como interventores. Olha só que coisa legal. Isso é basicamente uma versão a um beta dos governadores, né? Muito interessante. Ele cria também os ministérios, que é basicamente para ajudar a gerir, né? Obviamente ele só coloca a gente do feitio dele, não tinha essa de, não, vamos votar para ver quem vai ser. Não, é ele que escolhia a dedo. Afinal de contas, né, o objetivo dele, como dito antes, era centralizar o poder. Então, quanto mais pau mandado dele tivesse, melhor para comandar as coisas e gerir. A questão é que, perdão, a questão é que né, nessa fase você vai notar uma hipervalorização gigantesca do café. Né? Afinal de contas, Getúlio Vargas ele vem de uma família cafeicultora, então né, ele não poderia deixar suas raízes de lado. Também porque eu acho que provavelmente os cafeicultores devem ter financiado bastante o governo dele. Então, o que acontece é que existem diversas políticas de exportação de café que são feitas nessa época, mas também existe a grande queima de café, que é basicamente Getúlio queimando muito café para ele não perder valor comercial. E é isso. E hoje em dia a gente reclama porque tem gente queimando lixo, sei lá, a 2 km da nossa casa, né? O cara queimou umas toneladas aí de café. E é isso, né, velho? Grão torradinho. Incrível. Contudo, nem tudo é perfeito. Você deve estar se perguntando: caramba, Arthur, se esse cara é tão maneiro assim, tão legal, caramba, velho. Ele ficou até o poder, tá ligado? Só que, pô, São Paulo não tinha outros planos, né? A realidade é que São Paulo, geralmente, assim, historicamente, São Paulo não é um dos estados mais convidativos com pessoas de outros estados. Cara, governo constitucional é um dos melhores arcos do nosso anime chamado Brasil. Caramba, que maneiro. Curiosidades muito maneiras. Vocês sabiam que o trabalhador apanhava na cara? Desculpa, mas é aquilo. A verdade é que o governo constitucional chegou assim, não, mas vai votar, né? A questão é que, por mais que o povo tenha votado muito em Getúlio,
A maioria das pessoas que decidiram a volta dele foi, na verdade, o parlamento da época, né? É isso. E, assim, o que você precisa saber, assim, inclusive, só dando um adendo, Constituição é aquilo. São leis que estão acima do presidente. Em tese, todas as leis estão acima do presidente, só que a Constituição é algo mais além, algo tipo, não, nem tu pode fazer isso também, nem tu, véio, tu não é louco, se você não é louco de tentar fazer isso, não. É mais ou menos assim. Tem as leis para os mortais, que em tese são para a galera do alto escalão, e tem a Constituição mesmo, que é, não, amigo. Não, amigo, desculpa, mas aqui tu. Dessa linha você não passa. Então é isso. Basicamente, essa Constituição aí, né, seria basicamente um pretexto de Getúlio para dizer, não, rapaziada, pô, agora tá justo, né? Agora tá tudo justo, pô, tá tudo justo. Tem leis que mandam em mim, né? Pô, isso é muito justo. É isso, no final do dia Getúlio é eleito, tanto, tanto pelo parlamento como pelo próprio povo, que até aquele momento estava já amando Getúlio, já estava trocando olhares com Getúlio. Então, a questão é que Getúlio, ele já entra como? Ele já entra na violência, mano. Que ele já, não, mano, o bagulho é louco. Bicho, tu é mulher? Eu não sou mulher. Quer votar? Quero não. Problema. Vai votar agora, moleque. Tu vai votar, velho. Vai votar em mim. Perdão, imagino Getúlio como uma pessoa talvez um pouco insana. Tu vai votar em mim, moleque. Pode votar. Não, mas eu não quero votar, não. Deixa eu limpar a casa. Você vai votar em mim, moleque. É isso. Ele chega lá no trabalhador, e trabalhador, que é isso aí, velho? Porque marca de mão é essa na sua boca? Ele, não, velho, porque meu chefe me deu uma meia lua pra frente e soco, velho. É três, velho. Ele, mas lei trabalhista, meu amigo, toma. Não, mas caramba, deixa eu apanhar aqui de. Vai apanhar não, meu amigo. Lei trabalhista, e se reclamar eu ainda faço CLT. Se reclamar eu ainda faço CLT, viu? Eles não reclamaram na hora, eles só foram reclamar alguns anos depois. Aí, basicamente, é isso, velho. Basicamente é isso, velho. Então, caramba, eu acho que eu falei basicamente é isso 3 vezes agora, meu Deus, tô ficando insano. Mas assim, o importante é o que importa. Mas, além disso, o importante é que essa fase ela também é marcada pelo, adivinha só, já estava ocorrendo Segunda Guerra, meu amigo, já estava. E é aí onde surgem dois partidos no Brasil, que é a ANL, que é o Partido Nacional Estado Novo. Serei breve, não tem muito o que falar na verdade. Na verdade tem muito o que falar do Estado Novo, mas creio que eu já me prolonguei demais, então vamos só dormir. Vamos apenas encerrar com chave de ouro. Estado Novo é o período ditatorial de Getúlio. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que Getúlio, literalmente, sem. É mesmo, o cara virou uma espécie de Mussolini do bem. Eu diria Hitler, só que Hitler também tinha um viés muito identitário. No caso, Getúlio, ele só era ditatorial no sentido de controlar. Ele não tinha muito de, não, vamos matar gay. Não, era literalmente, tu me obedece? Obedeço. Então de boa, moleque, pode viver tua vida. Mas eu sou de boa, pode viver tua vida. Não, mas eu sou gay. Pode viver tua vida, velho, pelo amor de Deus. O importante é me obedecer, né, velho? Obedecer é vapo. Então, a questão, inclusive, é que é aquilo, né, velho? Provavelmente morreu mais gente no Brasil durante a Era Vargas do que no regime militar, né? E é isso. Só que é aquilo, porque a gente não sabe de regime não, do meio da ditadura militar. Mas é aquilo, porque a gente não ouve tanto falar disso? Por causa do DIP. O DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, criado por Getúlio, é basicamente como se fosse o magnum opus dele, né? Basicamente é a cartada final. É literalmente, não, eu vou expor as coisas que você faz. Chega o Deep, toda as tuas pernas, meu amigo, desculpe. Não vai falar não. E é isso, né? O Deep basicamente age como um. Eu não acredito que eu vou usar essa referência. Meu Deus. Ninguém vai pegar, mas pô. É o Marroraga, tá ligado? Do Getúlio. É isso, velho. Ele tá apanhando Deep. A, a,
pode se adaptar ao inimigo aí, Dipe, por favor. Mas assim, é basicamente uma defesa perfeita de Getúlio, porque ele censurava os veículos de mídia, o DIP, e além de censurar a mídia, ele basicamente fazia a sua própria mídia em prol de Getúlio. Era literalmente. Eles tinham um canal de rádio que eles usavam pra dizer: Ó, rapaziada, Getúlio hoje fez isso, tá ligado? Tá ligado, né, meu? Eles também usavam muito rádio, porque, primeiro, rádio era algo que uma boa parte da população conseguia ter. E aquilo, era como se fosse aquelas distopias, sabe? Que você vê cyberpunk do cara ouvindo toda hora uma doutrinação, sabe? Algo meio um totalitarismo futurista. Era algo realmente parecido com isso. Era o dia todo, aprendendo o que Getúlio estava fazendo. As crianças, elas, pô, no fundamental, as crianças já sabiam o nome de Getúlio, já sabiam o hino do país. Era umas coisas um pouco assustadoras, assim. E é nesse período onde ele faz a CLT, é nesse período onde ele industrializa o Brasil, é nesse período onde ele basicamente cria o SUS, é nesse período onde ele dá diversos, muito benefício para servidor público, é nesse período onde ele realmente consegue o amor do povo, é nesse período onde as pessoas param e dizem: caramba, eu amo Getúlio, Getúlio, por favor, case-se comigo, Getúlio, você é lindo, Getúlio, por favor, Getúlio, você é lindo, Getúlio. Esse é o momento. É daí onde surge, inclusive, o movimento do querenismo, que é literalmente o querer de Getúlio, né? E quando a gente for falar da morte dele, vocês vão ver uma coisa que talvez deixe vocês um pouco chocados. Mas é isso. E creio eu que é isso. Nossa primeira pré-aula. É isso. Eu agradeço a vocês que tiveram a paciência de ver essa primeira pré-aula. E é isso, fico muito feliz. Se vocês não dormiram no processo, obrigado. Pô, vocês são top. E haverão muito mais. Espero poder otimizar melhor o tempo. Mas é aquilo. Nossas aulas geralmente vão ser focadas em resolução de questões e em como resolver questões, então aquela parte de falar e explicar o assunto, toda aquela minha vontade que eu tenho de falar, conversar com vocês, acaba ficando mais para aula, né? É isso. Uma boa noite, se você estiver vendo isso de noite. Um bom dia se você estiver vendo isso de manhã. E um bom almoço se você estiver vendo isso de tarde. Continue com seus estudos. É isso. Foco, força e fé. Moderners. Esse é o nome da turma, velho. Falou.